passar aos meus colegas cujos pais não tinham uma casa para morar, um emprego que era para ser independente de qualquer situação, não ficar dependendo das pessoas e diminuir a carga da minha mãe, deixar de ser parte de um fardo dela e passar a ser um travesseiro. O emprego me fornecia isso, eu acreditava, e além do espaço para morar e o emprego, óbvio, eu queria uma companhia que somasse na minha vida. Então, hoje o que vier é lucro, porque tudo isso eu alcancei em qualidade superior ao que desejei. Daí, eu faço meu ensino médio em Pão de Açúcar, porque no período só tinha aqui na escola cenecista, tinha um custo elevado. Pão de Açúcar era pela prefeitura, Escola José Neto Guerra, então eu vou para lá, termino lá, com uma dificuldade imensa, viu? Muitas pessoas conhecem essa história. O prefeito Hilário, que hoje encontra-se em situação difícil, aproveito o momento para me solidarizar com a família, para desejar força à família, principalmente a pessoa de Nininha, que está encarando essa batalha. Ela é uma mulher de fé, de fibra, e não tenho dúvida de que isso vai terminar bem. Que a vontade de Deus seja feita e que ela encontre todos os dias força e renove sua fé para que isso dê a ela condição de superar esse momento difícil. Bom, aí eu volto. Eu citei Hilário aqui porque Hilário é um camarada que ele sempre lembrou essa situação em discursos, quando a gente está em algum local, uma situação solene, eu sempre me parabenizava por isso, porque na época que eu estudava em Pão de Açúcar, eu não tinha transporte, eu fui com os colegas que tinham, mas o pessoal foi desistindo e aí eu acabei terminando sozinho lá. E por não dispor de transporte, eu passei a ir de bicicleta. Depois, aí a bicicleta passou a ser um risco e uma preocupação para minha mãe. Então eu pegava o ônibus da Caruaruense para ir, era tranquilo, às 6 horas. Mas na volta, nem sempre era tranquilo. Então, por várias vezes eu precisei aguardar, eu aguardava um carro de 10 horas quando saía da aula lá no asfalto, e esse carro tanto fazia passar assim na hora que eu chegasse, como eu esperar até 11, pertinho de 11 e alguma coisa, pelo carro que voltava da faculdade, da FAPICA. E quando não dava certo, tinha outros que vinham de Belo Jardim. Bom, então eu pegava carona de todo jeito. Mas algumas situações em que a aula terminava muito cedo e dias que não era mais difícil pegar carro, eu acabei vindo de Pão de Açúcar para cá por algumas vezes. Reinaldo, na época, estudava lá. Reinaldo, que mora ali na Padrozinha, que infelizmente é uma pessoa que está com problemas de saúde, né, e anda perambulando por aí sofrendo. Então, eu já voltei com o Reinaldo a pé. Chinês aqui de São Domingos, que fabrica, que tem estamparia, trabalhava lá na época desse período. Já voltei com o chinês a pé. Então, já voltei de Pão de Açúcar para cá algumas vezes a pé. E isso era só combustível para que a coisa desse certo, porque você pagando um preço baixo por algo, você pode até não valorizar. Quando você paga um preço alto, a probabilidade de que você valorize é maior. Então, eu acho não, tenho certeza que isso me fez valorizar. Daí eu vou para a faculdade FABERJ, né? E faço lá o vestibular de matemática, fui aprovado, concluí lá a minha graduação em ciências com habilitação em matemática. De lá mesmo eu inicio uma pós que eu paro, vou a Campina Grande, na UEPB, faço minha especialização lá em formação do educador, né? Durante esse tempo aí eu já estou lecionando nas escolas aqui de Santa Cruz, passei por diversas escolas, tanto do estado quanto do município, e daí eu concluo minha pós lá na UEPB, faço o concurso do estado, fui aprovado, entrei no concurso do estado, também lecionei na rede SESI, né, por 10 anos, junto com os meus colegas
Rimário Crismério, Josimar Julião, irmão de Gilson, secretário, ex-secretário de Santa Cruz. Então, eu, Rimário, Josimar, Célia, a professora Rita, uma baita profissional, a professora Rita de Cássia, de literatura da Escola Santo Antônio, trabalhava com a gente, e demais colegas. Então, passei 10 anos no SESI. Daí, quando saí do SESI, eu me dedico mais à questão que sempre fui, porém agora disponho de mais tempo e de mais condição, de mais experiência para contribuir no campo da militância. Aí no campo da militância, eu venho também, desde muito jovem, quem me deu a injeção, quem me inseriu no campo da militância política foi Lenildo, secretário de Santa Cruz também. Foi um camarada com quem eu conversei, dei os primeiros passos, e hoje estou aí, estou militando, estou na luta, e sempre com esperança de que dias melhores virão, sempre também com a certeza de que são nossas ações que faz a diferença, porque o amanhã é nada mais, nada menos que uma planta regada hoje. E vamos regar direitinho, vamos cuidar dela direitinho, que amanhã ela estará bonita, dando frutos e belas flores. Se a gente apedrejar hoje, se a gente não aguar, amanhã vai estar feia, não tem fruto, não tem flor e o mundo fica mais feio. Desse jeito. Mandar uns abraços aqui, Walter. A Margarida entrou por aqui. O Matheus disse: tem meu respeito, comungamos na mesma ideologia. Minha noiva Cris Silva, o Roberto Aguiar, a Aparecida, o César, o Zeca do Tambor, conselheiro tutelar. A gente teve na casa dele lá na Proção. Foi boa lá. Tá com uma pequena interferência, voltou. O Lenilson, Lourinho, perdão. É porque esse nome do Instagram é um nome complicado da febre. O Saulo Diogo, trabalha lá na Nunes Empreendimento, também está por aqui. Rominique Stephen, professor. Gabriel Nilson, pré-candidato a vereador, está mandando um abraço, está por aqui também. A Margarida, o Rafael Queiroz, lá do Política no Ponto, também participando. Enfim, Walter, muita gente participando. Eu tive a honra de ter sido aluno de Walter, né? Walter foi professor meu lá no Francelino. Bocada com Walter não era. Referência aqui, Walter. Deixa eu. Tava dizendo que tive a honra de ter sido aluno seu lá no Francelino. A bocada com Walter eu aprendia, porque o homem insistia mesmo. Não tinha tanta paciência não, mas era muito dedicado para que seus alunos aprendessem da melhor forma possível. E tu, nesse momento, Walter, com toda essa experiência que contou, como um educador, como é que tu vê as dificuldades que as escolas, que os alunos têm enfrentado nesse momento em que as aulas são remotas? Qual a dificuldade que você consegue captar, você consegue analisar nesse momento de pandemia? Primeiro, a primeira principalmente com as nossas crianças e adolescentes, já a gente, na sala de aula, encontra-se uma dificuldade tremenda de obter nessas pessoas, nesses alunos, nessas faixas etárias que eu citei, imagina justamente na tela de um computador, de um celular, que é onde tem um universo de campos distrativos, né? Você está na tela de um celular, está na tela de um computador, sempre vai estar aparecendo uma mensagem, sempre vai estar aparecendo alguma coisa que tira a tua atenção, e isso dificulta muito. Outro problema grande é que os profissionais da educação, que agora, nesse momento, estão sendo forçados a trabalhar via teleconferência, né?
nem não tiveram, nós não tivemos uma formação para trabalhar dessa forma. Porém, cada um faz o seu esforço para poder render da melhor forma possível, mas claro que se a formação tivesse sido também voltada para esse sistema, com certeza a possibilidade, a probabilidade de produção, de rendimento por parte do profissional seria muito maior. Mas são dificuldades que se supera, se trabalha com o que se tem. A gente vê, o que acho hoje muito preocupante, o que vejo com muita preocupação, é essa questão das pessoas que não são alfabetizadas, principalmente das crianças, né? As crianças estão aí nos jardins ainda, fazendo essas aulas à distância. A gente vendo aí, procurando ver artigos de especialistas na área, a gente já conseguiu perceber que não é uma situação indicada, que não é vantajoso, porém as escolas não encontraram outra situação para manter esse vínculo, né? E tudo isso, todas essas dificuldades, sabemos que com empenho vai se superando, mas no momento elas sim atrapalham, dificultam e o rendimento do alunado, a questão da aprendizagem, do ensino-aprendizagem como um todo, ele fica sim prejudicado, isso é verdade, isso é fato, não é uma questão de opinião minha. Está sendo comprovado nos artigos publicados pelos especialistas da área. Eu pedi a você que está nos assistindo aí no Facebook, ter um pouco de paciência, às vezes está dando uma leve travada aqui na internet, certo? A gente ainda lembra que trabalha com a melhor internet, a ViaNet, né? Os camaradas lá da ViaNet têm trabalhado muito para melhorar cada dia mais sua rede de internet, e a gente trabalha e tem a parceria com eles. Então, a melhor internet que existe aqui no distrito de São Domingos. Mandar um abraço aí para o Iago Barbosa. Ô Walter, e tu fala sobre essa questão aí, fala sobre o aprendizagem com as crianças, né? Mas também preocupa a questão do EJA, né, Walter? Um programa muito importante que acelera aquelas pessoas que estão atrasadas nos seus estudos. Eu tenho orgulho de dizer que fui aluno do EJA, né, sem problema nenhum. Tive grandes professores, uma delas chamada Ana Rosa, mãe de Mateus, lá do Brejo de Amadeus. Meu diretor era Rimário. Então tive muita aprendizagem enquanto tive no EJA. E naturalmente são um grupo de pessoas mais velhas que têm dificuldades ainda mais com a internet, né, Valdo? Como é que esse pessoal está se comportando? Tu já leu, já pesquisou, já ouviu alguma coisa nesse sentido também? As dificuldades de quem não tem a habilidade necessária para manusear essas novas tecnologias, logicamente elas agravarão ainda mais a questão do ensino-aprendizagem comparada a quem tem essas habilidades. Quanto ao pessoal adulto, pessoal de EJA, que é um pessoal já por algumas razões não tiveram a condição de estudar, talvez por opção mesmo não quiserem estudar. Então, geralmente são pessoas que perderam oportunidades por não ter tido, por não ter concluído parte já da sua vida escolar. E essas pessoas, por terem perdido oportunidades, hoje elas sabem o que querem, elas entendem a necessidade e, por isso, elas vão, com certeza, nesse momento, fazer um esforço maior, vão dedicar-se um pouco mais do que o que fazia antes. E pode ser que essa situação, até dessas pessoas, que com certeza dá para algumas, uma condição de habituar-se, de acostumar-se a estudar sozinho, a pesquisar, e, logicamente, os professores dessas pessoas, com certeza, elas são pessoas, são professores, têm prazer em ajudar esse pessoal. Eu não tenho dúvida, todo professor ele tem prazer em tirar dúvida de seus alunos. E nessa situação, eu tenho mais convicção ainda de que esse prazer aumenta. Então, essa situação, ela atrapalha, mas ela não impede. E ela atrapalha bem menos do que o atrapalho que é causado no caso das crianças. Porque as crianças é preciso, além da aula que ela está vendo,
ela ainda precisa de alguém do lado, porque, caso contrário, não vai assistir essa aula. E se assiste, o aproveitamento é mínimo. Enquanto o adulto, ele não só assiste, como ele vai utilizar-se de outras fontes para ajudar ele a desempenhar com a melhor qualidade possível e aproveitar o máximo para que possa, sim, se desenvolver e alcançar o seu objetivo, que no caso de quem está aí em fase de alfabetização, lógico, esses sofrerão bem mais. Mas pelo fato de ser adulto, de saber o que quer, essas pessoas acabam conseguindo descobrir coisas que antes não tinham descobertas e criam uma intimidade e desenvolvem habilidade com essas novas tecnologias que servirão para os dias que virão, dentro de uma normalidade, entre aspas, dentro de uma normalidade que a gente espera voltar. Ô Walter, vou indo agora para o campo político. Você deu deixas ali sobre a sua participação política, quando contou um pouco sobre a sua história. Eu queria saber quando foi que nasceu esse desejo de ingressar e principalmente de disputar uma eleição. Você já disputou só a de 2016, disputou outras, né? Quando foi que nasceu esse desejo, Walter? Na verdade, eu sempre fiz parte, né, dos movimentos. Inicio, como eu disse, com a pessoa de Lenildo, na UESC, no movimento da UESC, a União dos Estudantes de Santa Cruz de Capibaribe. Aproveito aqui para mandar um abraço para a pessoa de Afrânio, Moisés Américo, pessoas que fizeram parte também da UESC. E a gente travava muitas discussões. Eu mesmo, jovem, ajudei muito, dei minha colaboração dentro dos meus limites, claro, para algumas decisões importantes que foram tomadas por parte das lideranças que lá também trabalhavam, também participavam, né? Fui aqui pela igreja que eu sempre não, né? Passei a frequentar a Igreja Católica já com meus 16 anos, depois dos 16 anos, mas aí me aproximei do grupo de jovens, achei interessante. A gente fez na época um movimento político arretado aqui, com o professor Marco Rogério, foi uma das pessoas que na época era meu professor, quando a gente entrou no grupo de jovem, ele também fazia parte, foi uma pessoa que ajudou muito naquela época e despertou muito interesse em mim e em outras pessoas para participar da vida política do município. A partir dali a gente vai tomando gosto e não tinha interesse de ser candidato, apenas de contribuir. Então militei com o Chiquinho, conheci Chiquinho do PT, que hoje faz parte do grupo de político de situação no município. Aí também militei nas campanhas do candidato a prefeito de Santos de Josa, quando pelo PT. Sim. E militei com o professor Juvanils, na época. A gente discutia muito, trabalhava muito a questão política. E sempre os colegas diziam que a qualquer momento eu tinha que sair candidato, porque eu levava jeito, porque tinha desenvoltura, falava bem, era corajoso, aquela coisa toda. Bom, mas só em 2008 foi que eu aceitei participar, e foi, na verdade, uma campanha que era mais como a gente sabe, né, tem os números de vagas, então, vamos preencher as vagas. Então, se essas vagas aqui, elas têm que ser preenchidas, então vamos preencher com quem renda alguma coisa. E naquela época eu não tinha nenhum interesse de ser candidato, mas aí o atual secretário de saúde do município hoje, doutor Edson, com quem eu militava no momento, me chamou para uma conversa, e que era importante que eu saísse candidato, não que eu fosse disputar com interesse que tivesse que ganhar a eleição, mas independente de qualquer forma que fosse minha campanha, só o fato de eu botar meu nome seria interessante para o grupo, porque nas conversações eu era uma pessoa que o meu voto seria casado. O prefeito Hilário também foi outro com quem a gente conversou, e ele sendo candidato também, mas
falou da importância que era de eu ser candidato, e aí a gente acabou saindo candidato. Então, foi uma ideia de colaborar com a majoritária, e naquele momento a gente fez a campanha, porém a campanha discreta. Aí chega 2012 e eu já estou certo de que não tem mais interesse, que não vou mais ser participado como candidato, por conta da questão cansativo, é desgastante, e as campanhas, cada dia que passa, apesar de conversas, propagandas, estudos, mudanças, diz que todos os acontecimentos é a fim de baratear a campanha, mas, de fato, isso não acontece, pelo contrário, o tempo vai passando, as campanhas vão ficando mais caras, aí se tira uma coisa, se proíbe outra, mas o dinheiro que estava pronto para ser investido daquilo, se investe de outra forma e de forma até inadequada, mas ele não deixa de ser investido. Então, em função dessas questões, se disse que não era mais candidato. Mas aí aparece um camarada chamado Rubinho Nunes, que queria de todo jeito que tivesse um candidato por aqui, e era necessário. Aí teve a questão de deputado, que eu estava envolvido, me empenhei, me aproximei. Então eu vi em Rubinho uma situação diferenciada em torno dele, um comportamento diferente dos que eu tinha encontrado até o presente momento. Aí vai então Luciana Santos, hoje, a vice-governadora do Estado, e Rubinho, ambos, me chamam para conversar e disseram que era necessário, que era uma voz de Rubinho, era uma voz de Luciana, que a gente ia ter em São Domingos. Até então, Luciana em São Domingos nunca tinha sido votada. Quer dizer, tinha sido votada, mas tinha tido, era 20 votos, não, 11 votos, se não me falha a memória, 11 votos no Brejo e tal. Aí depois foi votada por Mané Bento, que teve um investimento enorme e tal, e também foi pouquinho voto. Aí precisava que era mais uma pessoa que ia trazer o nome de Luciana, uma candidata interessante, com ideologia em defesa da população que mais necessita da presença do Estado. Então, bora. Aí acabei sendo convencido e juntei o pessoal, vamos sair consultando um, consultando o outro, e acabamos saindo candidato e tivemos uma eleição, uma campanha bonita, fizemos uma eleição bonita, uma eleição que, apesar de não ter alcançado a cadeira, mas foi uma campanha vitoriosa, porque a gente teve 515 votos e não ficamos devendo nada no tocante a uma campanha. A campanha foi bonita, foi bem feita, foi respeitosa, e até hoje, quando alguém fala de minha campanha, é para lamentar por eu não ter chegado na cadeira ou para parabenizar pela campanha que foi feita. E sempre dizendo que essa é a sua vez, vamos agora e tal, e vamos esperar o que vai acontecer, vamos ver os resultados, vamos ver os números, porque, como dizia Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, os números governam o mundo. Então, vamos ver, vamos ouvir o que os números têm a dizer, e aí a gente faz as análises necessárias, e a partir disso, a gente toma rumo. Ô, Walter, em 2016, como você bem citou, os números diziam que você estava eleito. Várias pesquisas depois a gente teve acesso, a gente que vive de bastidor de política, né? Pelo menos 4 pesquisas eu tive acesso, e nessas 4 pesquisas você estava eleito. Isso na quinta-feira. Eleição no domingo, na quinta-feira, em 4 pesquisas que tive acesso depois, né? Tinha lá a data quando a gente vinha olhar, era da quinta-feira. Todas elas tu estava eleito. O que é que aconteceu? Que praticamente sexta e sábado, no domingo tu perdeu as eleições, não conseguiu vencer. O que é que aconteceu, Walter? Não, as pesquisas. O Rubinho, por exemplo, o Rubinho é um cara que vive monitorando a situação política com pesquisa, né? Ele sempre fez isso. Agora que ele está fazendo isso, mas ele sempre fazia. Como ele tinha interesse de ter um vereador em cada espaço, né? Tinha Júnior de Miguelão na sede, tinha Manuel Bento, Fazenda Nova, tinha Flávio Diniz na zona
rural entrando na sede, ali em Barra do Farias, e aí tinha eu em São Domingos. Então ele vivia monitorando a situação. E nas pesquisas de Rubinho, a minha situação, o gráfico que representava minha vida política naquele momento era crescente. O tempo inteiro crescente. Em alguns momentos dando uns picos que até a gente se surpreendia. E quando chegou na semana final da campanha, na terça-feira, a gente sentou, olhou uma pesquisa e aí, pronto, é só a gente manter e partir para o abraço, porque na pesquisa que a gente analisava nossa, eu estava dentro. E bem colocado. Não estava lá nos últimos, não. Aí pesquisa de colegas adversários colegas, porém adversários políticos, também era semelhante. Então, nenhuma das pesquisas que eu ouvi, que eu tomei conhecimento, eu estaria fora. Ou melhor, não estava nem nos últimos, estava sempre numa colocação muito confortável. Porém, na quinta-feira, uma das razões pelas quais eu citei agora, né, essa questão do encarecimento, da avalanche econômica que é despejada em reta final de campanha, eu não só não dispunha dessa condição, como também nunca trabalhei assim, não trabalho assim. As pessoas que acompanhei, que defendi, sempre foram pessoas que trabalharam explorando a questão ideológica, a questão das necessidades, da conscientização política. Então, eu continuei nesse mesmo ritmo e, no domingo, infelizmente, a pesquisa final foi a das urnas e discordou das que já tinham acontecido até o presente momento. Mas, cabeça erguida, tranquilidade, as pessoas que caminharam comigo, se alguém ficou insatisfeito comigo, não chegou ao meu conhecimento, pelo contrário, todo mundo, era um parabenizando o outro, porque a campanha da gente foi rica de respeito, foi qualificada em todos os aspectos que você imaginar, e, infelizmente, o detalhe que faltou foi o que fez a diferença. Mas, vida que segue, outras eleições virão e vamos ver como nos posicionar nas próximas. A outra eleição que virá é a da agora, né, Walter? A gente está já em um ano eleitoral, o Senado ontem, com o STF, com a Câmara, se reuniu com as lideranças e decidiram praticamente que a eleição vai acontecer mesmo lá para novembro o primeiro turno, não é isso? E dezembro o segundo, se não me falha a memória. E aí vem a eleição 2020. Como é que o Walter se preparou? Como é que o Walter se organizou? Como é que está a situação do Walter? Antes, queria mandar um abraço para Douglas Melo, também candidato aqui de São Domingos pelo PT. Mandar um abraço para Simone, Vitorino, George, Vinícius. Todos eles estão assistindo nesse momento nossa live, Walter. Bom, de acordo com o Barroso, né, o camarada, o ministro aí que está à frente dessa questão da decisão dos processos aí de datas eleitoral, ainda segunda-feira ele esteve no Roda Viva, né? E ele disse que o mais provável, segunda-feira, né, ele estava falando que o mais provável, depois de ter ouvido epidemiologistas, infectologistas, depois de ter ouvido uma série de profissionais da área da saúde e também que controla, que trabalha, né, que gerencia a situação nos períodos de eleição, ele disse, depois de tudo isso, chegou à conclusão que o mais provável é que nós tenhamos a eleição acontecendo em outubro, ou melhor, em novembro, primeiro turno, né, e o segundo turno até o dia 20 de dezembro. Seria 15 de novembro, primeiro turno, e para quem tem segundo turno, no 20 de dezembro, e com ainda um detalhe, que é estendendo os horários, né?
de 8 a 8 é o que está mais pensado no momento, mas nada impede que estique, que seja mais do que isso. E ainda fez algumas observações, como, por exemplo, ele disse que determinar horários por faixa etária. Então, idosos votam de tal horário, ou então mulheres votam de tal horário, e homens votam... Ou seja, porque isso é uma política pensada para que consiga atender os requisitos colocados pela OMS, que é o distanciamento para que a gente não entre numa zona de risco de contaminação por conta de ser dia de eleição. Então, tudo isso já está pensado, isso está trabalhando e que é muito provável que aconteça dessa forma, porém não está definido. Segunda-feira ele disse isso aí, né? Com relação à tua candidatura, Walter, 2020 é ano de eleição. Como é que está? Está afiliado a algum partido? Está se articulando? Eu vi que você já começou a modificar algumas coisinhas, a foto do perfil já mudou, tem um vermelhinho aparecendo por ali. Como é que está essa situação sua? Estou monitorando aí, não? A questão de rede social é porque, na verdade, eu sempre levei lá para daqui dos colegas e tem que organizar, que tem que se apresentar bem, porque você é um camarada que está à frente de um projeto. Quem olha para você em São Domingo, do ponto de vista político, lembra a figura do mais novo nome, do mais novo projeto que está surgindo aí, trazendo esperança para o povo do Brejo. Em São Domingo você é uma representação, em função disso você precisa cuidar dessa imagem na rede social, porque a gente sabe que esse processo político ele vai acontecer com um percentual muito alto nas redes sociais. Tá? Então, em função dessas exigências, eu tomei consciência que, de fato, se apresentar bem é sempre bom, não é ruim para ninguém. E Mas aí, será que se estava recebendo reclamação, então estou consertando. E quanto à questão de candidatura, eu venho dizendo sempre, eu sou grupo, eu sou uma das pessoas, eu venho dizendo isso nas reuniões que a gente tem, a pessoa de Rubinho principalmente, eu sou uma peça, né? O tabuleiro de xadrez está aí, o jogo, na verdade, já começou, sou uma das peças, também sou jogador quando necessário, mas se foi entendido que uma candidatura minha ajuda no campo majoritário, meu nome está à disposição sem nenhum problema. Se for entendido que uma não candidatura minha vai ajudar no campo majoritário, então essa não candidatura minha está mantida também, não tem nenhuma vaidade, até porque nós temos vários nomes em São Domingo, tem vários, vou citar aqui nenhum para não esquecer e esquecer um e ficar de mal. Mas a gente tem vários. E esses nomes, todos, cada qual tem seus potenciais, que poderão ser explorados com uma maior especificação em função da busca da carreira por um sucesso, né, na campanha. Então, o que não falta são pessoas para vestir essa camisa aí, como candidato, e eu não me nego. Porém, estou à disposição. Né? Porém, se for necessário. Se não for necessário, não serei um daqueles nomes que tem que ser candidato. Não, de jeito maneira. Até porque eu gosto de estar no processo político. Sempre fiz parte. Mas de ser candidato, isso é um detalhe. Sempre. Às vezes que entrei, foi como coloquei. Uma foi por uma questão de que eu entrando, eu ajudava no campo majoritário, mesmo que não fosse eleito, mas passava a ser um cabo eleitoral com potencial. Aí, na segunda vez que eu entro justamente com o objetivo de difundir o nome de uma deputada que tem uma qualidade, que tem um trabalho que eu acredito, que eu sempre segui e tenho certeza que acertei. Eu não errei, porque o trabalho dela é um trabalho que eu gostaria muito de ver na maioria dos representantes públicos.
E também o nome que vinha chegando, que é o nome de Rubinho, um cara se apresentando diferente, mostrando uma nova filosofia de fazer, uma nova forma de fazer política, um novo meio de conduzir, uma nova forma de conduzir os processos, totalmente diferente de como a gente está acostumado a ver. Então, eu resolvi apostar nesse projeto. E estou aí esperando para a gente ver o que é que vai ser definido pelas pessoas que vão coordenar essa majoritária. Você já falou 2 vezes que Rubinho Nunes tem algo diferente com relação aos outros candidatos. Aí eu escuto muitas as pessoas dizendo, não é política, é tudo farinha do mesmo saco. Esse ditado, ele é repetido há não sei quantos anos. O que é que Rubinho tem de diferente, Walter, dos outros candidatos? É uma palavra que você já defendeu aí pelo menos 2 vezes, eu pude perceber. Qual é a diferença do Rubinho com relação aos outros? Esse ditado é repetido infinitas vezes por que política é farinha do mesmo saco, por pessoas que, infelizmente, ainda não compreenderam a importância que tem a política na vida de cada cidadão, independente de classe social, raça, sexualidade, religião, independente. A política é muito importante na vida de cada cidadão e aqueles que não perceberam essa importância tratam dessa forma. Se de fato tivéssemos um número de representante público onde a imensa maioria fosse desonesta, fosse corrupta, a nossa situação seria, com certeza, bem pior do que é hoje. O detalhe é, você pegar, faça isso por experiência. Está numa roda de conversa com amigos. Peça para cada um citar 2 bons exemplos. 2, basta 2. 2 bons exemplos no país. Você vai ver a dificuldade que é para que cada um cite os 2 exemplos de boas coisas, de bons exemplos. Agora, meu amigo, se você pedir para citar, cada um citar 5, 6 exemplos de situações negativas no país, você tem dificuldade de compreender porque todo mundo fala ao mesmo tempo. E por que isso acontece? Isso acontece porque os bons exemplos não são difundidos, não são propagados. Os maus exemplos, sim. O cara que foi preso com não sei quanto dinheiro, o cara que foi encontrado morto no apartamento, o artista que não sei o quê, isso aí se propaga de imediato e numa escala que a gente nem consegue acompanhar. Agora, quando temos um exemplo, recentemente eu estava vendo uma policial civil que, numa ocorrência, ela acabou adotando 4 crianças, porque olhou e viu que as crianças não iam ter com quem ficar. Rapaz, eu assistindo aquilo ali, na minha cabeça eu fiquei uma loucura. Isso é loucura ou isso é missão? O que é isso? Isso é consciência? Bom, então, isso é um fato que podia ter corrido o país. Não correu. Agora, o fato lamentável da criança que caiu de um prédio, esse correu. Bom, então isso é o que faz com que essa questão de gente de comer farinha do mesmo saco se repita. Eu vou só dar um exemplo para poder entrar na outra parte. Exemplificando, o Joseph Goebbels foi o braço direito de Hitler, né? No período lá em que aquela situação catastrófica tomou conta da Alemanha e quase do mundo, né? Então, qual era a ideia desse camarada? É que não existe mentira. Ele dizia, não existe mentira. Existe conversa mal contada ou pouco repetida. Qualquer história bem contada e repetida constantemente, ela será verdade. É uma questão de tempo. Então, os maus exemplos, os maus políticos conseguiram
as pessoas que se beneficiam desse sistema, dessa forma como está sendo conduzida o país, essas pessoas, elas fazem isso constantemente. Reproduzir sem interromper e sempre contando da melhor forma que pode uma mentira. E ela se torna verdade. Então, onde é que entra a diferença que eu citei da pessoa de Rubinho aqui no município? É porque quando eu vejo alguém criticando e eu tenho acesso, eu sempre faço o seguinte: por favor, me aponte uma só pessoa no meio político que botou a mão no próprio recurso e fez uma ação para a população antes de ter acesso a um mandato. Me aponte, com exceção de favores diretos, direcionados a uma pessoa ou a um grupo. Dê um exemplo de um. E até agora não encontrei ninguém que desse um exemplo. É mais fácil desconversar porque não vai encontrar. Aí eu entro e digo: Rubinho fez isso. Está fazendo isso. Então, quando ele tiver mandato, a lógica é que isso se intensifique. Uma outra coisa: um camarada que está na política e que faz uma ação sem antes prometer, sem antes divulgar que vai fazer. Me dê exemplo de uma coisa que está feita, que o político não promoveu, não anunciou antes de realizar. Até agora não encontrei. Ninguém me deu um exemplo, ninguém mostrou. Deve ter. Isso o Rubinho faz. O que é isso ali? Isso ali é um poço artesiano. Gente, quem fez isso? Rubinho. Quem é Rubinho? Então eu conheço primeiro a obra do camarada para depois conhecer o camarada. Isso é um diferencial grande. O cara faz, depois diz: eu fiz. O cara não fica prometendo, primeiro faz. Uma outra coisa, eu sempre peço para o camarada dizer: me diga um cidadão que até hoje, na vida política, no município, ele teve uma postura independente de qualquer coisa, ele não sufocou essa postura em detrimento de um fortalecimento político. Você vai ter dificuldade de encontrar. Pense nisso e procure. Rubinho Nunes faz isso. A gente sabe que Rubinho é um amigo pessoal do Valdemar Borges, da vice-governadora Luciana Santos. Amigo pessoal, um cara que tem acesso à casa desse povo como tem a dele. Eu digo porque cheguei a visitar com ele quando estávamos aliados. E aí, depois aconteceu essa avalanche aí, essa turbulência no município, de um vai para lá, outro vem para cá, outro aqui. Em nenhum momento, todo mundo que conhece o Rubinho sabe que nenhum instante, Rubinho se rendeu a qualquer situação para dizer que está forte, para dizer que está com fulano, cicrano, sufocando o posicionamento político dele, a ideologia dele, o que ele defende. Então, se a gente for procurar, for enumerar, nós vamos encontrar muito mais coisa. É por isso que eu digo que é um cara diferente. Um cara que valoriza o respeito, um cara que prega respeito pela população, um cara que prega a ideia do desapego ao eu em detrimento do nosso, do da gente. Então, essas características, essas qualidades é que fazem a diferença. É que faz a diferença e faz com que eu esteja acreditando nesse projeto. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando, o assessor do Lessa, para o Renato Gonçalves, também está por aí, está nos assistindo, e acabou de entrar aqui o Sálvio Mena. Sálvio faz um trabalho brilhante no campo da articulação para o governo do Estado. É um braço direito do governador Paulo Câmara nessa região. Mandar um abraço aqui para ele. Volto minha internet, minha bateria está descarregando, né?
telefone estava carregado, eu estou acostumado a fazer live, mas eu não sei o que aconteceu, que nessa live foi carregada, viu? Essa live a bateria puxou bastante. E você sabe que tenho feito muitas entrevistas. A gente também já está com 52 minutos de live, só temos 1 hora, ou seja, a gente só tem agora 7 minutos a partir de agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa chegada do Clodoaldo Magalhães. Amanhã vai ser o nosso entrevistado. Ele chega ao projeto de Rubinho Nunes, chega para somar, ele chega para ajudar Rubinho nessa eleição. Como é que você vê e analisa essa chegada do deputado Clodoaldo ao projeto de Rubinho Nunes? Clodoaldo Magalhães, eu digo que caiu como uma luva essa chegada do deputado Clodoaldo. Por quê? O deputado Clodoaldo tem nas suas bandeiras de luta o que a gente prega, o que o Rubinho defende. E parte do trabalho dele é justamente o que eu vivo, que há muito tempo eu vivencio. É defesa das minorias. O camarada aí tem um trabalho voltado no campo da defesa pelos direitos humanos. O camarada é autor de projeto que trouxe direitos que colaboram com melhoram, né, a qualidade de vida das mulheres. É um parlamentar com uma sensibilidade muito aguçada no tocante às melhorias para as pessoas que têm uma qualidade de vida ainda inferior ao que é necessário para que possa viver, pelo menos de maneira mediana. Então, Clodoaldo é um camarada que tem uma bandeira que se identifica com a nossa e, o melhor, tem fama de honrador de compromisso, não é um camarada que é conhecido como Zé Promessa, é um deputado que é conhecido como quem age, como quem, quando dá a palavra, cumpre, e por essa razão eu fico muito, muito satisfeito. Estou muito feliz com essa junção com esse deputado, porque a gente vê muita junção em função de um fortalecimento político, de uma emenda que vai ser liberada. E, sinceramente, isso é muito importante. Agora, tal qual importância tem uma bandeira que visa a defesa das minorias, principalmente, das pessoas mais fragilizadas, que é o que o deputado vem fazendo na sua luta. E isso mostra que ele está certo pela sua aprovação, seu 4º mandato, enquanto agora caiu, né, o número de votos da maioria dos deputados estadual, dele cresceu significativamente, e a gente sabe que hoje nós estamos vivendo uma situação onde a mulher está sendo o centro das atenções em função de uma série de dívidas, né, de dívidas sociais que a nossa sociedade tem para com as mulheres, por, infelizmente, ser uma sociedade machista, ainda em um grau muito elevado. Então, contar e estar ao lado de um deputado que tem a sensibilidade de reparar esses danos é uma felicidade, é uma satisfação imensa. E, se Deus quiser, a gente vai fazer bonito, com sucesso, e trazer esse trabalho que o deputado desenvolve no Estado com mais força para dentro do nosso município, aprender com ele e se dispor para ser elementos, para ser instrumentos dele, para que esse trabalho se expanda com muito mais força cada dia mais. Tá bom, Walter. Obrigado pela tua participação. A gente chegou a 57 minutos de live. Deu para a gente conhecer um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a política, um pouco também sobre esse projeto de Rubinho Nunes. Se a gente fosse conversar aqui outros temas, dava para a gente ter 2, 3 horas de live. Eu já venho cobrando ao Instagram que estenda. 1 hora só é muito pouco. A gente pega uma pessoa como você, Walter, para conversar, e a gente conversar 1 hora é muito pouco. Dava para a gente conversar umas 3 horas aqui de relógio, né?
falando um pouco mais. A gente tinha outras perguntas para ser feitas, mas em face do tempo a gente não consegue. Eu queria te agradecer, desejar sucesso. Se for a disputa eleitoral, muito sucesso. Que dessa vez a bola entre, que não bata na trave, como bateu outras vezes. E é isso, cara. Estamos à disposição. O Bloco está à total disponibilidade de estar sempre divulgando os trabalhos do professor Walter e de todos aqueles aqui do Brejo de Amadeus. Mandar só um abraço aqui para a Enquete Santa Cruz e para o Política Surubinense. Isso aí. Política lá de Surubim. Um abraço para você. Obrigado, Walter, pela tua participação. Valeu, obrigado também. Valeu pelo espaço. Espero que a gente possa fazer outras lives e dizer que estou sempre à disposição. Agradecer às pessoas que passaram por aqui nos visualizando e dizer que o Projeto Rubinho Nunes está à disposição, está de braços abertos, esperando quem tem o objetivo de trazer, de trabalhar para gerar mais qualidade de vida para os brejenses. Quem pensa assim tem um local adequado, tem um partido certo, tem uma cadeira que tem que ocupar. É no time de Rubinho Nunes, é vestir essa camisa, porque esse projeto visa unicamente isso: qualidade de vida para cada brejense. Trabalhando, buscando a geração de emprego e renda, explorando o que há de maravilhoso que no nosso município tem. Que visa a defesa das minorias. Que visa a defesa das minorias.